Gente, eu discuto com vocês agora alguns termos relacionados com o impulso nervoso que são bastante interessantes para a gente. Número 1, período refratário. Período refratário é o tempo que demora para você conduzir um determinado impulso nervoso. Só que, durante esse tempo de condução de um impulso nervoso, um novo impulso nervoso não pode ser conduzido. Em outras palavras, ok? A gente só pode conduzir um impulso nervoso de cada vez. Não dá para conduzir dois ao mesmo tempo. Eu tenho que esperar o primeiro ser todo conduzido para poder depois conduzir um novo impulso nervoso. Esse tempo que demora para você conduzir um impulso nervoso no qual um novo impulso nervoso não pode ser conduzido, ele vai ser chamado então de período refratário. Claro que isso aqui varia de neurônio para neurônio, mas por exemplo, em média, na casa de 4 milésimos de segundo. Isso quer dizer que demora mais ou menos 4 milésimos de segundo para você conduzir um impulso nervoso e durante esse tempo, um novo impulso nervoso simplesmente não pode ser conduzido. Daí, era uma vez um neurônio, E aí eu vou, moçada, pegar esse neurônio na tua pele e vou submeter ele a um estímulo. Lá vou eu tacar uma agulhada no teu braço. Ora, no que eu tacar uma agulhada no teu braço, eu vou gerar um impulso nervoso e o impulso nervoso ele vai sendo propagado. Imagine que 3 milésimos de segundo depois de eu dar a primeira agulhada, eu vou dar a segunda agulhada. Sinto muito, você só vai sentir a primeira. A segunda, você não sente. Por quê? Porque quando eu der a segunda agulhada, 3 milissegundos depois, não deu ainda 4 milissegundos, não deu ainda o tempo para conduzir o primeiro impulso nervoso. Como não deu para terminar e conduzir o primeiro impulso nervoso, o segundo impulso nervoso, ele não vai poder ser conduzido. Isso quer dizer que, quando eu dei a primeira agulhada, ela ainda está sendo conduzida. Quando eu der a segunda 3 milissegundos depois, a primeira ainda está sendo conduzida, a segunda simplesmente nem será percebida. Então, apesar de eu ter dado 1, 2 agulhadas em você, você só sentiu a primeira. Porque a segunda, ela foi dada muito rápido, antes de você terminar e conduzir o impulso nervoso da primeira, e devido lá ao fenômeno do período refratário, a segunda nem é percebida. Isso quer dizer que, teoricamente, se eu pegar uma agulha, enfiar no teu braço a agulha 1000 vezes, 1, 2, 3, 4, 1000 agulhadas, no intervalo de 3 milissegundos, quantas agulhadas você sente? Só uma, só a primeira. Porque enquanto você deu a primeira, demora tipo 4 milésimos de segundo para ela ser conduzida, se eu der 1000 agulhadas no intervalo de 3 milissegundos, ainda está conduzindo a primeira. Como ainda está conduzindo a primeira, ainda está no período refratário, não dá para conduzir as outras, e as outras simplesmente não serão percebidas. Entretanto, se eu vou lá e furo o seu braço com agulha uma vez, e 5 milésimos de segundo depois eu furo 2 vezes, quantas agulhadas você sente? Agora são 2, Porque eu dei a primeira, demorou 4 milésimos de segundo, mas deu tempo de conduzir a primeira agulhada. Terminou, gente? A primeira. Se nesse caso, 5 milésimos de segundo depois, eu dei a segunda, ora, a primeira já terminou de ser conduzida, então você terminou o período refratário, você está livre, pronto para conduzir o impulso nervoso outra vez, 2 agulhadas serão sentidas nesse caso. Se, segundo a mesma linha de raciocínio, eu der 3 agulhadas, 1, 2, 3, tempo 0, 2 milissegundos, 5 milissegundos. Quantas agulhadas a gente vai lá e percebe? Ora, primeira agulhada demora 4 milissegundos para eu conduzir. Se eu der a segunda com 2 milissegundos, essa não é sentida. Se eu der a terceira com 5 milissegundos, já terminou os 4, já terminou o período refratário, então essa aqui pode ser percebida. Apesar de eu ter te dado 1, 2, 3 agulhadas, essa daqui não é percebida, porque essa aqui com 2 milissegundos ainda não terminou o período refratário da primeira, então não dá para conduzir a segunda. Agora essa aqui, com 5 milissegundos, já terminou o período refratário da primeira, ela pode ser conduzida. Então eu sinto essa e essa. Essa aqui do meio eu não vou sentir, então eu vou sentir 2 agulhadas, apesar de eu ter te furado 3 vezes o teu braço lá. Por que existe o período refratário? O período refratário, moçada, ele acontece porque enquanto você tem a condução de um impulso nervoso,
Os canais de sódio assumem um estado chamado de inativo. Os canais de sódio, eles ficam inativos, e enquanto os canais de sódio ficam inativos, eles, moçada, não podem abrir de jeito nenhum. Aliás, né? O que é o canal de sódio inativo? Quer dizer que ele está fechado e eles não podem abrir. Por que eu digo isso? Porque como é que começa o impulso nervoso, né? O impulso nervoso começa com a abertura do canal de sódio. Só que, enquanto eu estou conduzindo um determinado impulso nervoso, em determinado momento o canal de sódio fica inativo, fecha, e não pode abrir nem a pau. Se ele não pode abrir, um novo impulso nervoso, ele não pode ser gerado. Percebam bem que os canais de sódio, eles podem se apresentar em 3 possíveis estados, né? Então a gente vai ter lá 3 possíveis estados para os canais de sódio. Os canais de sódio, gente, eles podem estar fechados, eles podem estar abertos, ou eles podem estar inativos. Sendo que tanto o canal fechado quanto o canal inativo, eles estão fechados. A diferença é que quando eu digo que o canal está fechado, ele vai lá e pode abrir. E aí, gente, ele pode abrir, abre para conduzir impulso nervoso. Mas quando eu digo que o canal está inativo, quer dizer que ele está fechado e não pode abrir de jeito nenhum. Então não tem como ele abrir nesse caso quando ele está no estado inativo. Né? Daí, os 3 estados que o canal de sódio tem. O estado inativo explica, moçada, o período refratário. Então, enquanto eu estou conduzindo o primeiro impulso nervoso, o canal de sódio inativo não pode abrir, um novo impulso nervoso não pode ser gerado. Eu estava, inclusive, colocando para vocês, agora há pouco, um gráfico mostrando a variação da voltagem da membrana ao longo do tempo, durante a condução do impulso nervoso. E aí eu queria lembrar para vocês, para explicar o período refratário dentro desse gráfico, né? Você tem lá que a polaridade de repouso da membrana é entre menos 70 e menos 90 milésimos de volt. Vou colocar aqui um exemplo diferente para variar. E está lá, moçada, o chamado potencial de repouso, né? Aquele estado onde o neurônio está quietinho no canto dele. Enquanto você está com o neurônio no potencial de repouso, ora, moçada, o canal de sódio, ele está fechado. Quando eu digo, moçada, que o canal de sódio está fechado, ele está fechado, mas ele pode abrir. Tanto é, gente, que está lá o canal de sódio fechado, e eu vou lá e dou um estímulo para você. Tá com agulha no seu braço. Quando eu vou lá e tá com a agulha no seu braço, eu vou lá abrir os canais de sódio aqui na brincadeira. Então a gente vai lá, abre o canal de sódio agora está aberto. O resultado, quando abre o canal de sódio, o sódio entra, e à medida que o sódio entra, ele vai pegar essa polaridade negativa e vai subindo, né? Menos 90, menos 70, menos 30, 0. Despolarizou a membrana. Continua entrando sódio. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 70, mais 90. Eu vou dizer então para você, nesse caso, mais 90, que a gente inverteu a polaridade de membrana. Ou como se fala, simplesmente, a gente despolarizou a membrana. Que nem eu estava comentando no vídeo anterior, estava falando lá, que a gente às vezes chama, né, de menos 90 até 0, a gente chama de despolarização, e de 0 a mais 90, de inversão de polaridade. De menos 90 a 0 despolarizou, de 0 a mais 90, inverteu a polaridade. Mas muitas vezes as questões chamam tudo de despolarização. Uma vez, moçada, que a gente chega aqui em cima, os canais de sódio agora ficam inativos. Isso quer dizer que enquanto o canal de sódio agora ele está inativo, gente, ele não pode abrir. Demora um tempinho. Nesse tempinho que demora, já o canal de potássio ele vai abrir. E uma vez, moçada, que o canal de potássio abre, começa a sair potássio, né? Eu vou começar a subtrair potássio. Mais 90 menos potássio, mais 80, mais 70, mais 60, 0. Continuo tirando potássio. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 90, volta para o que era antes. E eu vou dizer então para vocês
que como a membrana está voltando exatamente ao que ela era antes, eu vou dizer que a membrana, ela repolarizou. Então a membrana repolariza, ela volta exatamente para o estado de repouso. Detalhe, quando ela repolariza, que ela volta para o estado de repouso, um novo estado de repouso, os canais de sódio que estavam inativos, eles voltam a ficar fechados. No que o canal de sódio volta a estado fechado, quer dizer então que terminou o período refratário, que o canal de sódio fechado, ele pode abrir, então eu posso conduzir um novo impulso nervoso. Né? Estava no potencial de repouso com o canal de sódio fechado, taquei uma agulha no teu braço, abri os canais de sódio desse ponto até esse ponto, os canais de sódio estão abertos, tanto é que o sódio está entrando. Quando você despolariza, o canal de sódio agora está inativo. No que o canal de sódio está inativo, ele não pode abrir a partir desse ponto. Você não pode gerar um novo impulso nervoso. A partir desse ponto bem aqui, não dá para gerar um novo impulso nervoso, porque o canal de sódio está inativo e ele não pode abrir. Dá um tempinho, o canal de potássio ele abre. No que o canal de potássio abre, o potássio ele vai saindo, membrana repolariza e ela, que estava lá em mais 90, volta para o repouso de menos 90. Quando volta para o repouso, o canal de sódio, que daqui até aqui estava inativo e não podia abrir, no repouso ele volta a ficar fechado. Como no repouso ele volta a ficar fechado, quer dizer que se houver um estímulo ele pode abrir, isso quer dizer que você pode gerar um novo impulso nervoso aqui nesse caso. Ah, a propósito, né? Qual é o tempo aqui do período refratário? Ora, se for para colocar no gráfico, o tempo do período refratário, ele vai exatamente ser o tempo que começa até o tempo que termina o impulso nervoso. Então, esse tempo aqui, ele vai ser o período refratário. Ele é o tempo, gente, que demora para conduzir impulso nervoso, para você sair do repouso, despolarizar, repolarizar e voltar para o repouso. Desse ponto até esse ponto, canais de sódio abertos, sódio entrando para despolarizar. A partir desse ponto, canal de sódio inativo, não pode abrir de jeito nenhum. Desse ponto até esse ponto final, o canal de sódio está inativo, não pode abrir, período refratário. Daqui até aqui. Somente depois que a gente repolariza a membrana, que a gente volta para o repouso, quer dizer que o canal de sódio volta para o estado fechado, quer dizer que ele pode voltar a abrir. Daí, período refratário é um tempo, né? Olha que isso aqui é a escala de tempo. Então, o tempo que vem do início do impulso nervoso até o final do impulso nervoso. De você começar a despolarizar até você repolarizar, período refratário, não dá para conduzir um novo impulso nervoso. Não dá para conduzir um novo impulso nervoso daqui até aqui, porque está conduzindo o primeiro, canal de sódio aberto, daqui até aqui, que o canal de sódio está inativo, não pode ser aberto de jeito nenhum nesse caso.